Oi, Miguel. Vamos dar continuação em ciências. A gente vai falar do conteúdo que vai cair no teste de ciências, tá? Eu mandei uma atividade para você pelo telefone que a sua mãe me passou, que eu acho que é o telefone da sua avó, ok? Então a gente vai falar sobre as riquezas da Terra. A gente já tinha falado disso antes, né? Então a gente viu que as riquezas da Terra são basicamente tudo aquilo que a Terra nos oferece, né? E que nos possa, todos os recursos que a Terra nos oferece que nos possam ser úteis, né? Para a nossa vida, para que nós possamos realizar as nossas atividades, né? Recursos naturais. Então, o que seria recurso natural? Tudo aquilo, todos os elementos que a natureza nos oferece. Então, a água, a luz solar, todos os minérios, os animais, os vegetais, tudo isso é exemplo de recursos naturais, né? E nós utilizamos esses recursos de diversas maneiras, né? Por exemplo, os minérios. Os minérios são tão importantes para nós que quando a gente fala de minério, a primeira coisa que a gente pensa logo em rocha, em pedra, né? Mas os minerais, eles são de diversos tipos, eles não são todos minerais, como é que eu vou colocar? Todos minerais metálicos, né? Eles se dividem em vários grupos. E esses diferentes minérios são utilizados pelo homem de diversas formas, principalmente na indústria, né? Então, qual o conceito? Como é que a gente pode conceituar minerais? Os minerais são compostos químicos inorgânicos. Inorgânico significa que não tem nenhum tipo de composto que seja orgânico, ou seja, que tenha vida, né? E quando esses minerais eles se juntam, eles vão formar os diferentes tipos de rocha que a gente conhece, tá? Então, diferença dos minerais. A gente tem os metálicos e os não metálicos, né? Metálico são compostos por elementos metálicos, né? E o não metálico são compostos por elementos não metálicos, como é o caso do diamante, o calcário, a areia, ok? Então, como eu falei, quando esses diferentes grupos de minérios se juntam, a gente vai ter as rochas, né? E as rochas, elas são responsáveis pela formação da crosta terrestre, né? Pela superfície, que é o local onde nós habitamos, onde todos os seres vivos e não vivos estão. Conceito de rocha. Rochas são formadas por um conjunto de minerais, né? Então, dentro desse conjunto de minerais, a gente vai encontrar outros elementos aí também, tá? As rochas são formadas, rochas quando elas são simples, elas são formadas por um único tipo de mineral. E quando ela é composta, significa que tem mais de um tipo de mineral. O granito é um exemplo desse tipo de rocha, né? Que é formado por vários tipos de minerais, tá? Para poder classificar essas rochas, a gente agrupa elas em 3 grandes grupos, que são as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? O primeiro grande grupo, que é a rocha magmática, ela se forma quando o magma, que é uma substância pastosa e que se encontra no manto, né, no interior do planeta, nas camadas internas do planeta. Esse magma, ele é muito quente, né? Então, essa alta temperatura faz com que, se esse magma ele encontra um espaçozinho, uma fissura, ele é expelido para fora. Quando ele é expelido, ele vai cair sobre a superfície, né? A partir do momento que ele chega na parte externa, ele vai receber um outro nome, ele vai ser chamado de lava. E essa lava, que quando é resfriada, vai dar origem às rochas magmáticas. Lembra que eu te falei que existe 2 tipos de rochas magmáticas, né? A intrusiva, que o magma ele resfria ainda na parte interna ali da montanha, do vulcão, e a extrusiva, que é aquela que quando o magma chega à superfície e resfria, formando esse tipo de rocha, tá? Além da rocha magmática, a gente tem as rochas sedimentares. Sedimento é quando uma série de materiais vão se acumulando um sobre o outro e vão compactando, né?
Então, isso significa que as rochas sedimentares, elas não são só formadas de fragmentos de outras rochas. Além desses fragmentos de rochas, a gente vai ter também ali restos de animais, de vegetais, né? Esse material vai se acumulando e vai formando, né, esse sedimento. É nesses espaços onde essas rochas sedimentares se formam, que a gente chama de bacias sedimentares, é que vai se formar o petróleo, por exemplo, tá? Então, a rocha sedimentar, a gente tem que lembrar que além dos fragmentos de rocha, ela vai ter também, né, os restos de vegetais e animais que vão compactando ali, tá? Deixa eu ver aqui se eu lembro de um exemplo de rocha sedimentar. Se não me engano, o arenito é um exemplo dela, tá? Rochas metamórficas. As rochas metamórficas, como o nome está dizendo, metamorfose, sofreu modificação, né? São rochas que se formam a partir de outras rochas, ou seja, da fragmentação de rochas magmáticas e sedimentares, tá? Um exemplo de rocha metamórfica é a ardósia, o mármore, ok? Então, como a gente viu, as rochas, elas sofrem uma sequência, né? Um ciclo de mudanças, que a gente vai chamar de ciclo das rochas, né? Então, significa que uma rocha, ela se fragmenta, vai se acumular em um outro ponto, dá origem a um outro tipo de rocha, que por sua vez também vai sofrer a fragmentação, e esses fragmentos vão ser levados para outro lugar, formando outro tipo de rocha e assim sucessivamente, tá? Como é que isso acontece? Eu esqueci de colocar aqui, mas é importante eu frisar. Essa fragmentação das rochas, essa transformação de uma rocha em outro tipo, ocorre por conta da ação dos agentes de intemperismo, tá? Quem são esses agentes de intemperismo que agem sobre as rochas assim? O vento, a força da água da chuva, da água dos rios, da água dos mares, a pressão, o calor, né? E o homem também. Esses são os agentes modificadores que ajudam a modificar as rochas, ok? O seu próximo assunto está falando sobre a água. Você vai estudar sobre a composição e as propriedades da água, tá? A água é um dos elementos mais importantes que existem no nosso planeta. Sem água, não há vida, né? A gente vai encontrar água no planeta na forma líquida, sólida e gasosa, tá? E ela é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, o famoso H2O, né? A gente costuma dizer que a água ela é um solvente universal. Por quê? Porque a maioria das substâncias podem ser dissolvidas nela, tá? Eu vou citar aqui algumas das propriedades que a água tem, né? Coesão das moléculas. Isso é um conceito que você vai estudar mais adiante, quando você estiver no nono ano, tá? Isso significa que as moléculas de água, ou seja, os elementos que compõem a água, eles estão muito, muito ligados, né, por uma força chamada ligação de hidrogênio, tá? Então, essa força que existe entre as moléculas de água vai ser muito importante para os seres vivos que dependem da água, porque essa coesão permite, por exemplo, que essa molécula ela consiga se movimentar, né? Como é o caso da gota de água, que se movimenta pela planta, tá? Regulação da temperatura. A água ajuda a regular a temperatura corporal. Lembra que eu te falei isso já, né? Quando você corre, que você está muito agitado, seu corpo fica quente. Então o cérebro manda mensagem, olha, o corpo está se aquecendo. Aí o que vai acontecer? Suas glândulas sudoríparas vão começar a eliminar o suor. E esse suor, ele é rico em água e vai ajudar a reduzir essa sua temperatura corporal para que seu corpo não entre em colapso, tá? A água é o solvente universal, como eu já tinha dito, né? Para você
E qual outra propriedade? A flutuação do gelo sobre a água líquida, né? Então, a água, quando ela está no estado sólido, ela é menos densa do que a água no estado líquido. Por isso que se você colocar uma pedra de gelo num copo com água, a tendência é que esse gelo suba, né? Ele consegue flutuar, ok? Vamos falar agora das funções da água. A maior parte do nosso corpo é formado por água. Alguns livros dizem 70%, outros dizem 75%. Então, a água é importantíssima. Ela é o que faz o transporte das substâncias, né? Para dentro da célula, para fora da célula. Como eu falei, ajuda a regular a temperatura corporal, não é isso? Então, a água é muito importante. Além dessa importância que ela tem dentro do nosso corpo, e por isso a gente precisa se hidratar, e agora mais do que nunca, hein? Lembra que nesse período agora que a gente está se isolando por conta do coronavírus, a gente precisa estar bem hidratado, né? Então, funções da água. Ela regula a temperatura, então ela é termorreguladora, ela ajuda no transporte de substâncias, ela vai participar das reações químicas e ela protege o nosso corpo, né? Por exemplo, a lágrima é um caso muito interessante. A lágrima, a função dela é quando um corpo estranho penetra no nosso olho, o olho se enche de lágrima para que essa lágrima elimine, né? Além do que ela ajuda na lubrificação do olho, tá? Além das funções que a água tem para o nosso organismo, existem as funções externas também, né? Nós utilizamos a água para preparar os nossos alimentos, para a nossa limpeza. Tá lavando a mão todo dia, né, garoto? Várias vezes ao dia, né? Passando álcool gel. Pois é, então a água tem essa função da limpeza. Ela é muito importante para as atividades econômicas, para a indústria, né? Para a agricultura principalmente. 60% da água potável do mundo é utilizada na agricultura, né? Então a água, sem água não há vida, né? E agora a última parte do seu conteúdo, que está falando sobre as camadas da atmosfera. Eu acho que eu já falei para você outra vez que o nosso planeta é dividido em esferas, né? Então a gente tem a biosfera, que é a camada de vida, a litosfera, que é as rochas, né? São o conjunto de rochas do planeta, hidrosfera, que é o conjunto de água do planeta. A gente tem a atmosfera, que é o conjunto de gases que compõe aqui o nosso planeta, tá? São várias as camadas e cada uma dessas camadas tem importância muito grande para a existência da vida aqui no planeta. Eu vou ler o tópico aqui para você. A atmosfera é uma camada formada por argônio, hélio, dióxido de carbono, ozônio, vapor de água, principalmente do nitrogênio e oxigênio. Essa camada é de fundamental importância para a manutenção da vida na Terra, pois além de conter oxigênio, elas nos protege dos raios ultravioletas, né? Existem diferentes classificações da camada da atmosfera, sendo que cada uma se baseia em um critério específico. Uma dessas classificações analisa a composição do ar, dividindo a atmosfera em ionosfera e heterosfera e exosfera. Essa partezinha em vermelho você não precisa estar muito atento, que isso não vai cair para você, tá? Bem, as camadas da atmosfera, cada uma delas tem uma série de características diferentes e importâncias diferentes também, tanto para as atividades que realizamos aqui, como para a manutenção da vida no planeta, tá? No nosso próximo encontro na segunda-feira, eu vou destacar essas camadas uma por uma e dizer a importância de cada uma delas para a gente, tá? Para a vida no planeta. Só um minutinho. A classificação mais utilizada tem como fator determinante a variação da temperatura na atmosfera. De acordo com essa divisão, a gente tem 5 camadas diferentes. A troposfera, ficou pequenininha a letra aí, mas acho que você consegue ver. Troposfera, essa camada fica mais próxima da superfície, que é onde a gente vive, né? Onde nós vivemos, as plantas se desenvolvem, então essa camada mais próxima. Ela pode atingir até 12 km de altitude, né?
A estratosfera é a camada um pouco acima da troposfera. E ela atinge 50 quilômetros, né? A mesosfera vai do fim da estratosfera até 80 quilômetros acima do nível do mar. A termosfera é a camada acima da mesosfera, né? Que atinge até 500 quilômetros. E, por fim, a exosfera, tá? Que inicia-se no fim da termosfera e se estende até o espaço. Na segunda-feira eu vou detalhar mais com você sobre essas camadas, a importância e o que ocorre em cada uma delas, ok? Eu passei uma atividadezinha para você também que tá lá no WhatsApp da sua avó, que foi o número que a sua mãe passou. Eu espero que você esteja acompanhando e que esteja fazendo também, tá bom? Quando você fizer a atividade, manda para mim uma foto com as respostas para eu verificar se você fez tudo certo, tá bom? A gente volta a se falar então na segunda-feira. Tenha um bom final de semana e se cuidem, garoto.